E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, vocês já estão vendo que eu tô num lugar diferente porque eu tive uns problemas logísticos com o lugar que eu tenho o estúdio, mas esses problemas não iam impedir que eu gravasse vídeo aqui pra vocês. E a gente vai sair dessa vibe meio de terror pra uma coisa mais family friendly, porque a convite da Cineflix eu fui ao cinema pra assistir o filme As Marvels. Bem, já vamos começar dizendo que esse é o 33º longa lançado pela Marvel e se ambienta na quinta fase do MCU. E aí os acontecimentos dele são ligados diretamente ao filme de Vingadores Ultimato e às séries de Miss Marvel e Invasões Secretas. E aí só por esse início já fica claro que tá ficando cada vez mais difícil de conseguir acompanhar a esses lançamentos do cinema da Marvel. Isso porque é tanto filme e tanta série sendo lançada durante o ano que a galera começa a se perder e também começa a não ter mais paciência para poder assistir a tanta coisa. E assim, galera, no início eu até admito que eu achei legal essa coisa de as séries que foram lançadas serem conectadas com os filmes e os filmes serem conectados entre si. Isso era bacana porque gerava realmente uma história maior por detrás, mas isso quando a gente tinha poucos lançamentos durante o ano. Quando a gente passou a ter muito filme sendo lançado e muita série sendo lançada, essa coisa de interessante passou a ser chata. E é justamente essa coisa de muitos lançamentos de filmes e séries no mesmo ano que trouxeram um grande problema para o longa As Marvels. Isso porque o filme ele não é ruim, mas ele simplesmente não é bom. O longa, galera, ele tem a mesma pegada de Thor, Amor e Trovão, que foi um filme que não agradou nem um pouco os fãs. A galera falou bem mal desse filme. Isso porque o pessoal tava dizendo que o filme ele era muito farofão, que não tinha uma narrativa muito boa e a história ela era pouco envolvente. E aí eu boto a seguinte questão pra vocês. Se em Thor, Amor e Trovão a gente tinha um protagonista que é amado, que a galera gosta, que é um protagonista simpático e mesmo assim ele não foi capaz de segurar esse filme, imagina agora nas Marvels, que a gente tem esses mesmos problemas de roteiro, só que agora com duas co-protagonistas que na melhor das palavras são medíocres. E tudo isso acaba sendo evidenciado por um roteiro mequetrefe com a narrativa ultra mega power genérica. Galera, entendam, pra vocês entenderem como o buraco é mais embaixo. Se uma pessoa sem conhecimento nenhum de construção de roteiro fosse escrever um roteiro sobre um filme de herói de forma genérica, era capaz dessa pessoa escrever um roteiro igual ou até melhor do que esse que a Marvel apresentou pra gente. E aí, aquela história. Se o roteiro ele já é ruim, o filme ele tá fadado ao fracasso. Isso é uma coisa meio que óbvia. E foi exatamente o que aconteceu aqui nas Marvels. O filme, inclusive, ele foi vendido como sendo o mais curto do MCU. E isso não foi porque a galera foi muito inteligente e conseguiu colocar as coisas de forma objetiva, não. Isso, na verdade, só refletiu a falta de criatividade da Marvel em criar uma coisa interessante. Parece que os roteiristas, eles foram lá no ChatGPT, a versão gratuita, tá? Eles foram lá no ChatGPT e colocaram assim, roteiro genérico para um filme de herói. E aí, simplesmente copiaram, colaram e entregaram isso pro público. E fora que, aliado a tudo isso, a gente tem uma direção que faz apenas mais do mesmo. Não tem nada de inovador. E em alguns momentos, inclusive, tem umas escolhas que eu acho, no mínimo, duvidosas. Mas já adianto pra vocês que a direção é o menor dos problemas que esse filme tem, porque tem coisas muito piores. Eu entendo, galera, que a indústria de filmes de heróis, ela tá passando por uma fase realmente complicada, porque o público, de forma geral, já tá muito saturado dessas coisas. Eu venho falando muito sobre isso, tanto aqui no canal como lá no Instagram, eu venho falando muito sobre essa saturação, porque a gente já tá enjoado de ver esses filmes que repetem as mesmas fórmulas. Então, realmente, conseguir quebrar essa barreira da saturação se torna difícil. Entretanto, pra você conseguir quebrar isso, você tem que fazer uma obra muito, mas muito boa. E as Marvels não é isso. Talvez assim, se esse filme ele tivesse sido lançado um pouco depois, a galera tivesse conseguido ter uma descansada desses filmes de heróis. Se o filme fosse lançado, por exemplo, em abril de 2024, a gente tivesse essa pausa de filmes de heróis, talvez esse filme ele se tornasse legalzinho, a galera não detestasse tanto, ou pelo menos eu não detestasse tanto esse filme. Mas eu tô tão saturado, mas tão saturado, que ele acaba sendo um filme chato. E aí, infelizmente, a gente sai da sala de cinema com a sensação de que a gente viu um filme que não tem um objetivo muito claro, além de que foi uma história que adicionou vários pontos lá de conflitos, vários pontos de tensão que são totalmente desnecessários e também não foram desenvolvidos. Eles são desnecessários, foram colocados e não foram desenvolvidos. Então, houve um problema aí estrutural de roteiro. Além de que, galera, são introduzidos personagens que têm menos relevância do que um zero à esquerda. E pra finalizar esse caos todo, porque sempre dá pra piorar mais um pouquinho, a gente tem uma batalha final, galera, de dar vergonha. Primeiro ponto é que 50% dela foi mostrado nos trailers. Então, se você assistiu ao trailer do filme, você já viu 50% da batalha final. E o outro ponto é que essa batalha, ela é simplesmente podre. A galera da Marvel com essa batalha fez o povo da DC, que não sabe fazer batalhas finais, parecerem gênios, porque é uma coisa assim, não tem nem como chamar de batalha final, eu não sei nem descrever pra vocês o que é esse
confronto que existe, porque é simplesmente terrível. E aí, com um roteiro que tenta a todo momento fazer piada, o filme ele tenta ser engraçadão a todo momento. Ele tenta tanto, mas tenta tanto, que é óbvio que em algum momento ele ia conseguir acertar uma piada ou outra. E aí essas piadas que eles acertam pode acabar te arrancando um sorrisinho meio frouxo, mas que também não duram muito tempo. Porque assim, a maioria das piadas que esse filme conta são menos engraçadas do que aquelas piadas que o tio do pavê conta na ceia de Natal. Mas a gente tem algum ponto positivo, pelo menos eu acho que é positivo. Eu não sou muito fã de gatos, tá? Mas pra mim os melhores momentos desse filme são quando os Flerkens, vulgo os gatos alienígenas, aparecem, porque os momentos que eles aparecem a gente tem umas cenas muito engraçadas e que com certeza vão ficar marcadas dentro do MCU. Mas aí a gente já volta pra ponto negativo de novo, porque eu gosto de assoprar e morder. A gente tem um tal de troca-troca nesse filme, que eu não sei, no início é até interessante, porque quando elas usam poder, elas trocam e aí a gente tem umas coisas diferentes, uns momentos engraçados, no início do filme é interessante. Só que aí eu acho que é assim, criança com brinquedo novo, sabe como é? Os produtores disseram assim, poxa, isso aqui, cara, isso aqui vai ser muito engraçado, a galera vai rir muito. E aí eles começam a usar isso durante o filme inteiro. E aí aquilo que era uma coisa interessante passa a ser uma coisa extremamente chata e que perde o sentido de ser, então eles simplesmente ficam trocando, e trocando, e trocando, e tocando, sendo que na verdade eles tinham que usar essa habilidade de troca-troca pra uma outra questão. Eles tinham que trocar de roteirista, eles tinham que trocar de diretor, tinham que trocar de história, tinham que trocar de momento de lançamento, porque aí talvez se eles trocassem esses pontos, fizessem essas singelas mudanças, talvez esse filme ele fosse no mínimo aceitável. Sendo mais um filme genérico de herói lançado pela Marvel, as Marvels é aquele tipo de filme farofão que se você não tiver cuidado, você acaba se entalando. Que assim, galera, farofa é bom, farofa é gostoso, eu gosto de farofa, mas você comer farofa todo dia e sem um copo de água, simplesmente não desce. De qualquer forma, o longa ele é muito colorido, ele tem uma computação gráfica extremamente agradável, que não cansa os olhos, que é uma coisa que eu já detonei a Marvel nos filmes anteriores, mas nesse filme eles conseguiram dosar a mão direitinho aí nessa parte de computação gráfica, mas os pontos positivos acabam aí, e a gente sabe que isso aí não consegue sustentar um filme. Por isso eu e Iago dou 2 almofadinhas pra esse filme, porque eu esperava mais da história, eu esperava mais dos personagens, enfim, eu esperava mais de tudo, eu esperava que eles apresentassem muito mais do que foi apresentado. A única coisa que me trouxe uma leve, porém passageira euforia foi a cena pós-crédito, que trouxe um contexto ali interessante e que me deixou um pouquinho curioso pra poder saber como é que essas coisas vão se desenrolar. E eu não posso falar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês. De qualquer forma, mais uma vez eu agradeço a Cineflix pelo convite, a experiência da sala de vocês é sempre muito maravilhosa, mesmo que ela não tenha conseguido salvar esse fracasso de filme da Marvel. Mas uma coisa que a Cineflix acertou em cheio, e quem me segue no Instagram já viu, é esse balde de pipoca. Galera, esse balde tá a coisa, ó, mais linda do mundo, ele é muito detalhado. Se a galera da Marvel tivesse o cuidado com o roteiro como a galera teve pra poder fazer esse balde, o filme teria sido maravilhoso, fora que ele é um balde com tampa. Então, se você ainda não foi na Cineflix, vai lá, porque esse combo aqui tá maravilhoso e a pipoca é deliciosa. Então, se você for assistir um filme mediano ou ruim, a pipoca, ela vai te salvar. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não curtiram, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!